fazer esse ano diferente, né? Colocar online para que mais pessoas pudessem participar. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, o que fazer, né, para a gente poder comemorar essas datas, né, essa que é tão importante para nós, né? Então a gente decidiu fazer tipo um aulão, né? A gente pegou aí 3 dias, hoje, amanhã e domingo, né, para falar de assuntos sobre desenho e tal. E tinha muito tema para pensar, assim, gente. São muitos temas. Só que, lógico, a gente só pôde escolher 3 temas, porque senão a gente poderia ficar meses falando sobre vários temas. Tem algum pessoal aqui do Fundamentos, né, de sábado, e sabe muito bem como eles sofreram, né? Olha o Gustavo ali, ó. Eles sofreram, né? O Massal também está aí. E sabem como sofreram estudar esses meses aí, o quanto é difícil, né? Mas estudar desenho é uma coisa muito. Eu sempre brinco com os alunos, né? Que desenhar é uma coisa e estudar desenho é uma outra situação, né? Desenhar é muito divertido, pessoal. Desenhar é muito legal, chegar em casa ou chegar no próprio estúdio, pegar o caderno novo, lápis, borracha, essas coisas e fazer uns desenhos é muito legal. Só que quando a gente cai para o estudar desenho, puta que eu pariu, aí poucos sobram, velho. É um sofrimento atrás do outro, é exercícios que tem que fazer, que nós temos que praticar, e realmente, assim, estudar desenho é doloroso, é sofrido, né? O próprio Degas, ele dizia que quanto mais ele tinha o conhecimento, mais ele sofria, né? O Edgar Degas, pintor impressionista. E isso acontece, cara, quando a gente começa a aprender realmente, né? Quando a gente começa a sair do campo do não saber nada, de repente começa a entender um pouco de desenho, a gente também começa a ter várias cobranças em cima dos nossos desenhos. E essas cobranças fazem mal, né? Tem aluno que se sente mal por não estar conseguindo desenvolver. E uma coisa é certa, pessoal, aprender a desenhar é uma coisa, é o tempo, velho. Vocês vão sofrer, eu vou sofrer, todo mundo vai sofrer. Não é fácil, né? Aprender a desenhar não é uma tarefa das mais fáceis. Eu sempre explico que é como se fosse aprender uma nova língua. Né? Então você tem que, quando você vai estudar inglês ou uma outra língua, vocês têm que se dedicar, não é? Vocês têm que comprar livro em inglês, vocês vão ter que ler livros, ver filmes, vocês vão ter que ficar ouvindo muita música em inglês para conseguir entrar nessa conseguir dominar essa língua. O desenho é a mesma coisa, né? Vocês têm que consumir desenho, vocês têm que consumir arte, vocês têm que consumir livros, vídeos, e viver arte é difícil no Brasil, principalmente, né? Mas viver de arte é só o caminho que vai ter para que vocês consigam realmente ter um resultado, né? A gente aqui no Brasil, eu sempre penso que nós temos que trabalhar muito o dia todo, né? Ganhar nossa grana, pagar nossas contas e tal. E aí, no final do dia, ainda ter motivação para estudar. Né? E eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é sofrido, né? Você chegar em casa cansado e ainda ter que estudar desenho, né? Mas, pessoal, se não for desse jeito, se não for sofrido desse jeito, não tem resultado. Impossível, né? A gente vê assim grandes artistas americano, europeu, mas vocês veem que os caras vivem disso, os caras acordam desenhando, acordam pintando, né? Eles não vão lá para a fábrica trabalhar e à tarde eles vão para um curso de desenho ou de pintura, né? Aqui não, cara, a gente tem que trabalhar para caramba e a gente, no final do dia, ainda tem que estudar. Lá fora, os caras recebem do governo, né? Tem incentivo do governo para isso, né? Então, eles podem realmente viver de arte, acordar para a arte e dormir com arte.
é um pouco mais fácil lá fora. E aqui no Brasil, infelizmente, não é tão fácil assim. Mas é o que eu sempre falo pro pessoal. Se não for desse jeito, pessoal, velho, não tem outro jeito, sabe? Ou a gente pega o nosso pouco tempo que nós temos, que nos resta do dia e estuda, ou nós não teremos um resultado. É simples assim, né? Eu sei que a maioria de vocês já trabalham em alguma área. Eu vou dar eu como exemplo, sou tatuador, tá? Então eu trabalho com tatuagem, mas entre uma tatuagem e outra, eu estou estudando, né? Quando eu chego em casa, estou cansado também, mas eu vou praticar, eu vou estudar, porque é o tempo que me resta, né? É o tempo que tem ali do dia que eu posso estudar. Então, esse é um exemplo muito óbvio, assim, se vocês querem realmente aprender a desenhar, a pintar, tem que ter esse esforço extra. Infelizmente, no Brasil é assim, mas, como eu sempre falo, não tem outra condição? Não tenho. Eu, no meu caso, não tenho herança, né? Não fui herdeiro, então eu tenho que trabalhar, né, para pagar minhas contas, para viver, e ao mesmo tempo eu tenho que, o tempo que me sobra, poder estudar, né? Então, não tem segredo, gente. O lance é aprender, né? Entender do conceito que vocês estão aprendendo com o instrutor, com o professor, e depois disso, ainda pôr em prática. Porque eu sempre também falo para as pessoas o seguinte: hoje, eu vou tentar explicar assim muito bem o método Rayleigh, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês realmente como funciona esse método, tá? Pode ter certeza que eu vou me dedicar muito a isso para que vocês saiam daqui entendendo alguma coisa sobre o método Rayleigh. Mas se não tiver o esforço físico de vocês, se vocês não colocarem isso em prática, o conhecimento vai estar na cabeça de vocês, mas vocês não vão estar externando isso, não adianta. É importante que vocês peguem esse conhecimento e coloquem em prática esse conhecimento até conseguir fazer dar certo, né? Então, novamente, eu agradeço a presença de vocês, tá? Eu agradeço demais a presença de todo mundo aqui. Eu vi lá, as inscrições foram enormes, assim, a gente ficou muito feliz com o tanto de pessoas que se inscreveram. E tenho certeza que se vocês estão aqui nesse momento, é porque realmente vocês querem aprender alguma coisa e fazer algo diferente na vida, né? De vocês como artista. Vou começar da seguinte maneira, né, pessoal? Esse método Rayleigh, eu uso ele sempre que eu vou fazer um retrato, mas também eu uso, né, quando eu vou fazer algum desenho de imaginação, de memória, tá? Então, é um método muito, muito legal. Porém, se vocês não entenderem para que serve cada linha, ela não vai ser tão útil. Porque o maior problema que eu tenho com os alunos é que eu passo o método, tá? E aí para casa eu peço para que eles repitam o exercício e tal. Só que quando voltam, né, para eu fazer a correção, eu percebo que algumas linhas que eles aplicaram, eles não entenderam para que serve. Eles apenas colocaram ali no método porque eu falei que existe. Então, eu vou tentar explicar assim muito bem para vocês para que serve cada linha, tá? E vocês têm que ter um esforço de conseguir aplicar isso em vários retratos, né? Eu peguei vários retratos aleatórios aqui no Pinterest e eu vou fazer demonstrações. Eu vou mostrar primeiro, vou falar primeiro a explicação de como funciona e depois vou fazer uma demonstração para provar para vocês que realmente funciona esse método, tá? Para quem não sabe, o método Rayleigh vem do Frank Rayleigh, tá? Ele foi um instrutor, um professor de arte de Nova York, ele é nova-iorquino, tá? Era nova-iorquino, né? E ele aprendeu também com George Bridgman, tá? Se vocês não conhecem George Bridgman, foi um professor que ele até hoje é usado em várias escolas pelo mundo. Seus livros estão aí, dá para achar livros até em português do George Bridgman, tá? Ele foi um puta artista. E quando o George Bridgman morreu,
quem tomou conta ali das aulas foi o próprio Frank Rayleigh, tá? O Rayleigh, ele criou esse método, tanto que vem o nome dele, né? Método Rayleigh. Só que o Rayleigh, ele não escreveu nada sobre isso, né? Ele não foi lá e colocou num livro, né, esse seu método. O método sobreviveu porque os alunos aprenderam, tá? E foram passando adiante esse método, tá? E hoje esse método é muito utilizado em vários lugares pelo mundo. Só que vocês vão ver algumas alterações. Por quê? Como o próprio Rayleigh não escreveu nada sobre isso, né? Ele deixou escrito o seu método, um livro sobre isso, então as pessoas acabam adaptando as suas maneiras. Tá? Então, provavelmente, eu vou também adaptar alguma coisa. E se alguém conhece o próprio método Rayleigh, tá? E perceber que eu fiz alguma coisa diferente, é normal isso, tá? Vocês procurarem por aí o método, vocês vão ver vários artistas desenhando com o método Rayleigh, só que sempre alterando alguma coisa ou outra para facilitar a sua própria vida, né? Então, como vocês já sabem agora, o método Rayleigh vem do Frank Rayleigh. Se eu não me engano, ele morreu em 1967, tá? Aos 61 anos. E ele deixou aí um método incrível, aonde eu vou passar para vocês, e muitos artistas pelo mundo acabam usando ele também. Se vocês já viram no meu Instagram, eu já coloquei algumas vezes eu desenhando com o próprio método Rayleigh, e às vezes eu mesclo com Andrew Loomis, que é um outro método Andrew Loomis, só que eu não vou falar do Loomis hoje, eu vou falar do método, apenas do método Rayleigh, tá ok? Antes de começar a falar sobre as fotos, sobre tudo mais, eu vou começar a explicar como que funciona o método Rayleigh, tá? É lógico, se vocês forem anotando, vai ser mais interessante. E quem quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá ok? Às vezes eu vou estar olhando aqui para o meu monitor aqui embaixo, que eu vou estar desenhando na minha mesa digital. Então, às vezes eu não vou estar vendo o chat. Então, quem quiser, às vezes, para que serve isso, para que serve aquela coisa lá, tal, pode o microfone e fica à vontade, sinta-se à vontade para perguntar, tá ok? Então, vou começar agora. Minha esposa está vendo ali o chat e ela também pode ir respondendo ou perguntando, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos começar a pensar da seguinte maneira aqui, ó. Acho que vocês todos estão vendo meu monitor, né? Eu vou desenhar no Sketchbook Pro, que é um programa que eu adoro, né? O Felipe colocou esse método pode ser aplicado para desenvolver figuras de animais. O Rayleigh, ele colocava esse método em tudo, tá? Só que eu realmente estudo apenas a cabeça e o corpo, né? Quando for para o método de animais, que amanhã eu vou falar sobre animais, né? Sobre répteis, e tem um porquê dos répteis, depois eu falo para vocês. O répteis, assim como crânios, a gente vai falar sobre desenho, onde nós vamos fazer análise do desenho, né? A gente não vai copiar as coisas, a gente vai analisar para poder desenhar. Então, vai ser uma outra estrutura, tá bom? Vou começar aqui, ó, com um círculo. Vou começar de frente, né? Vamos falar sobre o método usando a frente. E, para quem não sabe, a cabeça, a construção da cabeça, a gente sempre divide em aproximadamente 3 partes, tá ok? 3 partes a partir da linha do cabelo. Então, por isso que eu estou fazendo aqui, ó, um espaço entre o círculo e esse ponto, porque aqui em cima vai se tornar, aqui em cima, ó, vai virar aqui, ó, o topo da cabeça, ok? Aí vai ser o topo da cabeça. Então, aqui em cima vai ser a linha do cabelo. Eu vou dar uma linha aqui no meio, entre essa linha e esta linha, ó. Eu vou ter aqui a linha do cabelo.
Aqui vai ser a linha do nariz. Tá? E aqui no meio, ó, entre essas duas linhas, eu vou fazer aqui a linha dos olhos. E essa parte aqui eu vou colocar aqui embaixo, ó, onde vai ser o queixo. Certo? Bom, a partir de agora, eu já tenho a distribuição da cabeça, tá? Como vai ser essa distribuição da cabeça aí. Alguns artistas colocam... Pessoal, eu vou falar um monte de artistas juntos, tá? Porque às vezes eu pego uma informação de um, do outro, aprende vários e acaba criando o meu próprio método, né? Mas, obviamente, eu vou focar no método Rayleigh, tá? Alguns artistas desenham a testa um pouquinho menor do que esses dois próximos espaços. Mas, basicamente, nós temos aqui, ó, 3 espaços para a gente começar a fazer a nossa construção. Isso é muito importante porque nós vamos manter aqui uma proporção básica de uma cabeça mais considerada clássica, tá? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, não precisa fazer isso, obviamente, mas é só para falar o que eu quero, qual que é a minha ideia, né? É como se nós tivéssemos aqui no olho 5 olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos, então, os olhos aqui, ó, nesses espaços, ou seja, o espaço de um olho para o outro vai ser de também um olho. Então, é como se coubessem 5 olhos, tá? Esse redondo aqui, né, é também como se fosse o globo ocular, ó. Tá? Então, aqui vai ter a íris, vai ter a pupila, e aí nós vamos ter o globo ocular. Aí, ó. Tá ok? Então, ok, nós temos aqui a distância dos olhos. Aqui em cima, eu vou fazer uma marcação como se fosse o arco da sobrancelha. Tá? Eu vou falar muito sobre isso, vou explicar melhor tudo isso daí, tá bom? E aqui, ó, o frontal, ou seja, a testa. E eu vou explicar também dessa calota. Aqui embaixo, ó, no nariz, eu vou fazer a base do nariz, essa parte de baixo, tá? A parte de baixo. E eu vou colocar aqui como se fosse a cavidade orbicular, né? É como se eu estivesse desenhando o crânio, ó. E o globo ocular estivesse aqui dentro. Então, esse arco aqui, ó, né, esse arco é esse arco aqui, ó. Vou puxar a frente do nariz. Eu vou falar sobre planos daqui a pouco. E eu vou fazer isso aqui no nariz, ó. Deixa eu desenhar a parte, né? Então, eu estou fazendo aqui a frente do nariz, a base do nariz. E aqui eu estou fazendo a lateral do nariz. É como se eu pegasse agora e entendesse que o nariz fosse assim, ó. Tivesse esses planos, certo? Agora, uma coisa muito legal, que a gente vai ter que entender bastante disso, aqui no nariz, ó, para quem está vendo a minha câmera, aqui nessa parte do nariz, aqui em cima, se eu faço assim, ó, essa linha aqui, ela tem 2 funções aqui que eu vou acabar de fazer, a linha lábio nasal e a linha do músculo da boca, que é o orbicular da boca, tá? Mas eu vou falar primeiro do orbicular, que é aqui, ó. Então, essa bola aqui que eu vou acabar de fazer, esse círculo, ela tem que pegar, quando vocês forem desenhar,
aqui, ó, no nariz, tá? Aqui no nariz, ó. Então é isso aqui, ó. Eu estou desenhando essa bola aqui, ó. Ok? Antes do queixo, tá? Antes do queixo. E aqui vai ficar o queixo. Certo? Legal. Então, nós temos aqui, ó, a boca vai ficar nessa área aqui, ó. Tá? A boca vai ficar nessa área. Esse músculo orbicular, de frente, ele vai ser assim, tá? Onde eu vou colocar o desenho da boca aqui, ó. E de perfil, ele é amassado, ó. Tá? Aqui vai ficar o nariz, ó. Então a boca vai ficar aqui, ó. Tô entendendo isso aqui, ó? Então, esse músculo aqui, ele é redondo, gente. Se eu colocar numa outra posição, ó, deitado, eu tenho que imaginar que esse músculo seja assim, ó. Ó, né? E aí eu vou colocar o desenho da boca assim, ó. Então ele tem essa parte para frente, ele tem essa parte aqui para trás, ó. Certo? Então, vamos lá, ó. Aqui vai ficar íris. Íris. Certo? Na altura da boca, mais ou menos, ó, eu vou puxar aqui, ó, vou cortar esse olho no meio, eu vou cortar esse olho aqui no meio, tá? Ó. Aqui. E ele fecha aqui, ó, mandíbula. E as orelhas ficam entre sobrancelha, nariz, sobrancelha, nariz. Outra linha importante é essa gordura que nós temos aqui, ó. Tô puxando, tá? Ó, essa aqui, ó. Essa gordura aqui. Isso aqui chama-se lábio nasal. Isso aqui, tá? Essa aqui, ó. Quando a gente sorri, ó, essa bochechinha que faz aqui. Essa gordurinha chama-se lábio nasal. Se vocês procurarem em livros de anatomia, vocês não acham o lábio nasal, porque ele não é um músculo, ele é uma gordura, tá? Ele é uma gordura. Então, tem pessoas que vão ter mais, tem pessoas que vão ter menos, tá? Tem pessoas que têm até negativo, que aparece mais o zigomático depois, mas essa gordura que nós temos aqui do lado, né, esse lábio nasal, ele não aparece em livros, tá? E ele vai aqui, ó, debaixo do olho, até aqui embaixo. Tá? Ele some. Ele vem aqui, ó, e ele some aqui para baixo na mandíbula, tá? Ele vai sumir. Saindo do orbicular, ó, até a orelha, nós vamos ter duas linhas importantes que serão dois planos. Ó, daqui, do orbicular, ó, do lábio nasal, para a orelha. Ó. Tá? Nós temos a têmpora de um lado e temos a têmpora do outro. Como se nós estivéssemos pensando neste plano, sobe aqui na testa, sobe nessa calota, no frontal, testa e desce. E aqui em cima é como se tivesse, ó, o nariz, desceu, desceu. Anda aqui em cima. Quando chegou nesse plano, eu vou descer, ó, aqui, desceu, e aqui desce, ó, aqui desce. Tá? Então eu vou explicar muito melhor isso em outro ângulo. É como nós estivéssemos
estes ângulos aqui, ó, como se nós tivéssemos essa forma aqui. Tá? Então, a partir disso, eu começo a entender um pouco melhor também sobre planos. Por isso que estou falando para vocês. O método Rayleigh não é só copiar essas linhas, é entender para que funcionam essas linhas. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó. Deixa aqui do lado. Vou duplicar ela e pegar ela. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu só vou dar uma melhorada para vocês entendendo para que serve tanta linha, tá? Lógico que nós temos ossos, músculos, gorduras, né? Que quanto mais a gente vai entendendo, mais fácil vai ficando as nossas construções, né? E isso é importante pensarmos como vai funcionar. Tudo isso aqui, pessoal, pode ser melhorado, tá? Ó, tô fazendo zigomático aqui, ó. Acho que eu vou fazer aqui, ó, uma setter. A gente pode fazer estilizado, a gente pode usar para fazer mais realista, né? Ó, aqui é um plano. Ó a diferença que já começa a ficar em relação à construção. Olha que legal. Certo? Ó, a gente começa a entender, então, que essas linhas que o Rayleigh aplicava, né, ela tem uma grande importância na construção. Tem muita importância. Então, começa a perceber, pessoal, lógico que eu estou fazendo um desenho totalmente simplificado, um desenho muito simplista comparado com uma fotografia. E como eu sempre falo, às vezes vocês podem tomar caminhos para onde vocês mais desejarem. Por exemplo, tem gente que quer fazer mais cartoon, esse método funciona. Se vocês quiserem fazer mais realista, funciona, né? Estilizado, enfim. Por enquanto, alguma pergunta? Alguém quer fazer? Quer perguntar alguma coisa que não entendeu nessa construção? É até legal porque as perguntas serão para todos, né? Gustavo, fale, meu amigo.
Essa construção, André, serve tanto para mulher, homem, criança? Criança, pessoas mais idosas, serve para todo mundo. Para todo Entendi. mundo, tá? Depois que você entendeu, vai servir para todos qualquer tipo de rosto, inclusive expressões, tá? Pessoas chorando, rindo, gritando, serve para todas as expressões também. Entendi. Eu vou fazer aqui, ó, Gustavo, o Igor levantou a mão, pode falar, Igor. Não foi. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos falar 3/4, ó. Vamos falar 3/4, tá? Vou colocar aqui, ó, um rosto olhando para lá, tá? Então eu vou tirar o topo da cabeça. Sempre que vai desenhar, sempre que vocês forem desenhar o rosto, pensa sempre em tirar o topo da cabeça, sempre, tá? Arranca o topo da cabeça e conta a partir as 3 partes a partir desse ponto. Então se eu colocar aqui, ó, né, aqui esse ponto, ó, que vai ser o queixo, eu posso simplesmente dividir em 3 partes. Ó, e eu já tenho aqui uma proporção próxima daquilo que eu vou desenhar. Então, essa medida de 3 partes, ela não vai mudar nunca. Tá? Ela não vai mudar nunca, nunca, nunca. Tá? Então, se eu vou pegar... Lógico, o que vai mudar vai ser o seguinte, às vezes você vai querer uma testa maior, um nariz menor, um queixo, sabe? Vocês podem mudar, sim, essas 3 partes, tá? Mas sempre dividir em 3 partes. É igual aqui, quando for fazer o desenho dessa cabeça, eu vou dividir em 3 partes, ó. Ó, fiz o círculo aqui, posso aumentar, obviamente, não precisa ser dentro do círculo, tá? Eu posso aumentar, porque o crânio, o fundo do crânio é como se você pegasse o seguinte, ó. Uma pessoa de perfil. Topo da cabeça, tira. Aqui vai ser o queixo. Dividiu em 3, tá? O fundo do crânio é igual a essas 3 partes aqui, ó. Você vai pegar essas 3 partes, conta da testa para trás, e aí você vai ter a medida do crânio, tá? Isso do perfil. Então, essas 3 partes é como se vocês colocassem 1, 2, 3 também aqui da testa até o final do crânio, tá? Então, tenho aqui, gente, o seguinte. Eu tenho as 3 partes, tá? E eu vou colocar uma linha central, como se fosse uma linha imaginária aqui, ó, tá? Aqui no meio. Então, eu estou fazendo um rosto mais ou menos nessa posição aqui, ó. Um olho aqui mais escondido e este olho mais presente, né? A gente sabe que a distância, né, deste olho aqui, ó, do espaço de um olho para o outro é igual a um olho. Se eu pegar esse espaço que tem aqui, esse espaço, e colocar aqui, ó, vocês vão ver que é um olho, 2 olhos, 3 olhos. Então, nós temos 3 olhos aí de distância, tá? Esse aqui vai ser o nosso 3/4. E um erro que eu vejo que muita gente faz, comete, num rosto em 3/4, é que este olho aqui, ó, eles acabam fazendo, muita gente acaba fazendo esse olho muito pequeno, tá? Pensando que tem que ser pequeno, porque ele está mais distante, esse aqui está mais próximo, tem que ser pequeno. E não é bem assim. Por que 3/4? Vamos imaginar uma linha aqui, ó, como se fôssemos fazer um desenho, um rosto de frente. Vou fazer um olho. Esse espaço eu vou colocar aqui, tá? Então aqui é como se fosse o espaço deste olho. E aqui eu vou colocar, então, o outro olho aqui, ó. Esse seria de frente. 3/4, o que vai mudar é o seguinte. 3/4. É como se eu pegasse... É como se eu pegasse o seguinte, ó. Dividisse em 4 partes o olho. 1, 2, 3,
Opa. 4. E pegasse 3 partes. Certo? Então, agora, para quem não sabe, é assim que funciona o 3/4. Então, ao invés de diminuir o olho, né, porque ele está mais distante, esse olho aqui fica mais distante, diminui. Na verdade, é como se vocês pegassem essa parte toda do olho, de frente, dividissem em 4 e pegassem 3 partes do olho. Então, aparentemente, ele fica um pouco menor, mas não de altura, e sim de largura. Certo? Então, quando vocês forem fazer os olhos, cuidado para não ficar olhos assim, ó. Eu vejo muita coisa assim, ó. Fica tipo um olhão e um olhinho, né? E na verdade não pode ter isso, tá? Ele não está longe o suficiente para aparentar que é tão pequenininho, né? Então tá, gente. Aqui, ó, vai ser a minha linha de sobrancelha, ó, cabelo, sobrancelha, nariz e queixo, tá? Então vou colocar o olho um pouco mais para baixo. Vou fazer aqui, ó, 3 espaços parecidos, ó, tá? E aí eu vou colocar o desenho do olho, ó. E vou diminuir um pouco esse outro, ó. Os olhos estão olhando para lá também. Faço. Deixa eu limpar aqui, ó, para vocês verem o que eu vou fazer, ó. Saio da sobrancelha. Saio da sobrancelha, ó. E já faço uma ponte aqui, ó. Tá vendo? Ó? Que é esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui. Tá? Então, a partir desse espaço, eu já tenho o plano do nariz, que é aqui, ó. Tá? Fecho. E eu faço o plano do nariz aqui embaixo. Fecho. E eu faço ele fechado lateralmente. Então, eu tenho a frente do nariz, eu tenho essa parte aqui de cima, frente do nariz, a base do nariz, lateral do nariz. Tá aqui, ó. Tá? Deixa eu deixar melhor o olhinho agora. A boca vai ficar aqui na parte de baixo, mas ó o que eu vou fazer primeiro, ó. Lembra disso aqui? Ó, a narina forma o músculo orbicular da boca. Orbicular da boca. Só que é lógico, de frente, ela é redonda. Cadê ele? Ó, de frente, ela tem esse aspecto mais redondo. Não é bem assim, mas anotem desse jeito, tá? E de perfil, é como se eu pegasse assim, ó, tipo, de frente ele é mais circular, de 3/4 ele é mais oval, e perfil ele é mais assim, ó. Tá? Cuidado, então, para entender que não é porque ele é mais arredondado que ele tem que ficar redondo o tempo todo. Ele vai modificando, ele vai deformando conforme nós vamos virando, né? Então tá aqui, ó. E pensa que ele tem um volume, ó. Ele tem um volume. É importante enfatizar esse volume, tá? E aqui embaixo o queixo, ó. Também tem um voluminho do queixo. Aqui do lado eu vou fazer a têmpora, ó, né? Vamos fazer a lateral da cabeça, né? Próximo do meio, isso aqui, ó, é como se tivesse um corte aqui. Próximo do meio,
eu vou colocar a orelha, só que a orelha vai seguir o seguinte, ó, entre sobrancelha, vou cortar aqui, ó, para vocês entenderem esse plano, e o nariz. Ó. O que eu fiz aqui, para ficar mais claro, né, é como se eu pegasse agora a cabeça e pensasse nela assim, ó. Por isso que eu fiz essa linha aqui. Eu fiz essa linha aqui, ó, para entender que aqui é a sobrancelha, aqui é um outro plano, ó. Aqui é o nariz, aqui é outro plano. E aí a orelha vai ficar aqui, ó. Vocês percebem que no desenho a gente vai pegando fórmulas, muitas fórmulas, tá? E aí essas fórmulas vão criando, dando mais ferramentas para que vocês possam desenhar mais facilmente, né? A partir de agora, ó, o que eu tenho aqui, deixa eu limpar essa linha, tá? Por que eu limpei ela? Porque ela fecha mais assim, ó. Ela não pode fechar tão reta, né? E do outro lado a mesma coisa, ó. Aqui, ó. E lembra que a altura da boca nos dá aonde a gente faz a dobra da mandíbula, aqui, ó, na altura da boca, ó, fecha, ó. Na altura da boca, vai lá, e fecha. Então é como se eu tivesse aqui, ó, este plano e este plano. Aqui na frente eu tenho o arco da sobrancelha. Eu vou explicar tudo isso depois, tá, gente? Primeiro eu estou mostrando a parte mais teórica, né, do método, tá? Mas eu vou explicar usando fotografias como exemplo. Aqui eu vou ter o desenho da boca, ó, seguindo a forma. O lábio nasal. Lembra do lábio nasal? A gordurinha? Lábio nasal. Do orbicular até a orelha, ó. Do lábio nasal até a orelha. Tá? Vai servir para quê essas formas? Vai servir para isso aqui, ó. Ângulo, ângulo. Chegou aqui, ó. Desceu, desceu. Tá? Desse outro lado, ó. Aqui, vai descer e vai descer. Né? Então, aqui na testa, nós temos o plano, nós temos este plano, ó, vai no nariz, vai para frente. Ó. É importante a gente saber que isso aqui vai funcionar desse jeito, ó. Olha como começa a ficar mais tridimensional, pensando nesses planos, ó. Certo? Até aqui tudo bem, gente? Tá fácil de entender? Tudo bem. Tudo bem, que legal. Vamos então para a forma, para o ângulo perfil, né? Então, falei um pouco do frontal, falei do 3/4. E eu vou colocar aqui o perfil, ó. Deixa eu diminuir isso aqui também. Pode falar, Gustavo. Então, no caso, se a gente for aplicar isso num retrato, por exemplo, a gente vai ter que comparar, tipo, cada uma dessas partezinhas com o da foto, é isso, André? Exatamente. Saber onde elas estão. E isso que é mais legal desse método, assim, porque dá para desenhar qualquer retrato usando esse método, a partir do momento que você entendeu o porquê dessas linhas.
Aí começa a ficar muito mais fácil. Mas todas elas vão aparecer sutilmente na fotografia. É que tem gente que fala assim, tipo, putz, cara, eu tô em dúvida dessas linhas e tal, mas às vezes ela não aparece, às vezes você vai ter que encaixar ela naquela fotografia, sabe? Você tem que fazer com que ela encaixe. Então tem coisas que as pessoas ficam assim, putz, meu, eu não conseguia entender essa linha aqui na foto, mas às vezes ela nem aparece. O método mostra que ela está lá, mas às vezes a pessoa não aparece. Por exemplo, esse lábio nasal, que é essa gordura, Sei. tem pessoas que é tão lisinha que Uhum. você fala, cara, essa pessoa não tem lábio nasal. Tem, só que não aparece. Agora, tem pessoas que é muito bem idosas e fica bem recortado. Aí fica fácil de encontrar. Mas tem pessoas que é muito jovem, não vai aparecer nada. Não tem mancha, não tem marca, não tem nada. Aí fica muito mais difícil de encontrar. Tem sim, mas não é tão visível, tá? Entendi. Vamos para o perfil. O perfil é bem rápido, porque ele é metade, né, de tudo aí que nós estamos desenhando. Então, olha que legal. Vamos cortar o topo da cabeça. Ó. Assim como nós fizemos de frente, 3/4, no perfil também a gente tira o topo da cabeça. Tá? A gente pode pegar aqui, ó. Vocês percebem que estou começando sempre com a mesma ideia, mas eu posso, por exemplo, já criar uma forma para a cabeça, ó. Eu posso fazer isso. E dividir em 3. Tá? Ignora completamente o resto. O que importa é que esse espaço aqui esteja dividido em 3 partes. Tá? Eu posso fazer de outro jeito. Eu posso, por exemplo, eu quero que a testa tenha esse tamanho. A testa. E aí eu vou pegar essa mesma medida e jogar aqui embaixo. O nariz tenha esse tamanho. E do nariz ao queixo, o mesmo tamanho. Ó, é a mesma coisa, tá? Mas eu fiz de modo diferente. Essas 3 partes aqui, eu vou usar como referência. Inclusive, eu estou colocando minha mão aqui na mesa digital, ó, e eu estou chegando, ela está aqui, ó. Então, essas 3 partes é como se fosse aqui, ó. Então, olha a cabeça como fica, ó. Tá? É importante saber que o fundo, isso é muito importante, pessoal. Eu vejo também muita gente, na hora de fazer um retrato, um desenho de imaginação, cortando a cabeça, porque não importa, né? Para a pessoa parece que não importa que a gente tem um cérebro aqui dentro, e esse cérebro vai ocupar um puta de um espaço. E aí eu vejo as pessoas reduzindo, porque o que é mais importante são os olhos, o nariz, a boca, mas o fundo do crânio acaba ficando uma coisa um pouco não, não é necessário. É sim, tá? O fundo do crânio, ele é bem importante e nós temos que dar uma puta atenção para ele, tá? Aqui nós temos, ó, sobrancelha, nós temos o nariz, queixo. E vamos lá, ó. Abaixo aqui da linha da sobrancelha, vou colocar o desenho do olho, né, que é o globo ocular. Vou fazer o arco da sobrancelha assim, ó. Isso aqui que estou fazendo nada mais é do que essa parte aqui, ó. Só que como eu estou vendo a pessoa de perfil, eu só estou vendo uma parte dela, né? Ó, aqui. Aqui eu estou fazendo aquela calota do frontal, tá? Vou fazer mais para frente, ó. Mas eu vou mostrar daqui a pouco em algumas fotos aonde estão essa calota, esse arco. O nariz, tá? Ele começa a contar em cima do olho, gente. Tá? Assim, ó. Eu tenho o desenho do olho aqui. Aqui, ó. Aqui tá a sobrancelha, ó. Tá? Em cima do olho aqui, ó.
começa a contar o nariz. Ó. E uma coisa importante, o nariz em perfil, ele não encosta no olho, tá? Nesse sentido, ó. Se eu puxar uma linha, ele não vai encostar aqui no olho. Ele vai ficar um pouco à frente do olho. Tá? Ele inclina-se, essa parte da frente é inclinada, e ela não vai pegar, então, na linha do olho. É importante saberem disso, porque esteticamente vai ficar mais agradável o nosso desenho. Ó. E aqui embaixo eu vou colocar o quê? Ó? Junto com o arco, né? A asa da narina, ó, o orbicular, amassado, né? Porque está de perfil, mas ele é projetado para frente. E logo abaixo aqui nós temos o queixo, certo? O espaço entre testa e nuca, se a gente pegar metade, ó, metade dela, nós vamos ter entre a sobrancelha e o queixo, a orelha. E repare que a orelha vai ter uma leve inclinação, tá? Alguns artistas, como alguns escultores, eles acabam fazendo esse ângulo da orelha próximo ao ângulo do nariz, porque isso causa uma harmonia no desenho de perfil ou na escultura de perfil. Não que seja exatamente isso, mas se vocês estiverem fazendo de memória o seu desenho, por que não? Pode colocar o ângulo da orelha próximo do ângulo do nariz, que causa uma harmonia, tá? A boca vai estar aqui, ó. Então, com isso, eu puxo uma linha para eu ter uma noção da onde está a mandíbula. E, ó, que legal. Nós temos o arco, né? Aqui da mandíbula, tá? Vamos colocar também, ó, orbicular. E aí, do orbicular e do lábio nasal, ó, para a orelha, formando a orelha, ó. Como se fosse essa parte de cima da orelha aqui, ó, ok? E aqui em cima nós temos a têmpora. Tá? Aqui para baixo, nesse ângulo do olho, ó, olha o que eu faço aqui, ó. É como se eu estivesse colocando a linha do pescoço, mais ou menos ali, tá? E eu vou colocar aqui embaixo, ó, no perfil, é muito importante isso. Esse plano debaixo da mandíbula, ó. Tá? Por que eu tenho que colocar esse plano? Porque senão parece que a cabeça está enfiada num cano. Aquelas cabeças que fica balançando assim, solta, sabe? Então isso sustenta o meu desenho. E mais ou menos na altura do nariz, mais ou menos, ó, eu posso fazer o pescoço, tá? E de trás da orelha aqui, ó, até a frente do nosso corpo, aqui embaixo, onde tem a fúrcula é esse buraquinho que nós temos entre a clavícula, o externo, né? Nós vamos fazer o esternocleidomastoide, ó. Tá? Então ele sai de trás da orelha e vem reto aqui, ó, e acaba aqui no nosso externo, né? Por isso se chama esternocleido, tá? Cleido é por conta da clavícula, tá? E mastóideo por conta do osso que nós temos aqui atrás da orelha. Então é esternocleidomastoideo. É por conta desses 3 pontos, o nome desse músculo aqui, ó. E aí, obviamente, nós temos que pensar que isso aqui, ó,
como se fosse esse plano, ó, esse plano e esse plano. Isso, isso, isso. Agora, gente, vocês estão entendendo essa parte do plano lateral aqui, ó? Isso aqui, ó. Vocês estão entendendo para que serve, então, essa linha aqui, ó, que a gente coloca entre o orbicular, né, da boca e a linha do lábio nasal, ó, criando esse plano. Vocês estão entendendo esse plano? Então, ninguém entendeu? O Apolo falou que sim. Ó, então, de frente, que bom, gente. Porque, assim, como eu falei, se vocês não entenderem esses planos, eu percebo que as pessoas acabam colocando apenas uma cópia, né, do método Rayleigh, e realmente eles não aplicam o método Rayleigh. Então, nós temos que entender perfeitamente para que servem esses planos, tá? Então, aqui no 3/4, por exemplo, é uma das posições que mais explica o método, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse arco, ó, e é esse arco, ó, eu tenho esse plano vertical, eu tenho plano lateral, né? Você falou todo no meu rosto e consigo ver na prática. Perfeito, obrigado. Esse feedback é importante porque o que nós temos que entender, ó, olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui são planos, ó. Ó, tá vendo, gente? Eu tô colocando aí. Eu tô colocando planos e nós vamos ter que aprender a trabalhar com esses planos. É como se eu pegasse aqui, ó, o desenho do olho. Exatamente, Tiago. Os planos necessários para construir o volume. E eu pegar aqui, ó, começar a entender. Isso aqui, ó. Eu tenho este plano, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu tenho este plano, aí eu tenho este plano e plano, né? Então, é importante eu entender, ó, que todo o rosto vão ter planos, ó. E a gente não pode fugir disso, gente. Aí, ó. Como vai ficando mais divertido, né? A nossa compreensão. Por isso que eu falo que desenhar, copiar uma fotografia, você simplesmente está fazendo o trabalho de uma máquina copiadora, né? De um Xerox aí. Você apenas está copiando e você não está pensando realmente no que você está fazendo. E aí isso torna a gente desenhistas copistas apenas. Eu sempre falo para todo mundo, eu não sou contra a pessoa pegar uma fotografia hiperrealista e ficar lá meses fazendo apenas um retrato, né? E depois de muitas horas investida, você copiou uma foto, e só. Artisticamente não quer dizer nada, só quer dizer que você é uma grande máquina copiadora. E eu sempre brinco que hoje em dia tem umas impressoras baratinhas aí que faz serviço em bem menos tempo do que a gente, né? Então, a nossa ideia é pegar
as fotografias, as pessoas que estão na nossa frente, e a gente vai trabalhar analisando as figuras, né? A gente vai analisar as figuras. A gente não vai simplesmente copiar essas figuras. Isso faz a gente desenhistas pensantes, né? O nosso olho é côncavo, digo a íris, se não me engano, o Proco fala disso. O que acontece é que o nosso olho, se a gente for estudar ele mais a fundo, né? Imagina assim, ó, isso aqui vai ser a nossa esclera, o nosso globo ocular, tá? E eu coloco aqui uma lente. Vamos pensar que a lente, ela é mais ou menos isso, né? Ó. Ela tem esse formato aqui, né? Então, se a gente gira o olho, nós vamos ter essa lente, ó. Assim, ó. Tá? Ele cria essa impressão. E a nossa pupila, né? Exatamente, Felipe. Manipular essas formas são importantíssimas, porque aí cria a sua identidade como artista, né? Então, essa bolinha aqui, esse furinho, é onde entra a luz, né? Através da pupila, tá? Através da pupila vai entrar a luz, e essa pupila, ela dilata, né? Ou ela comprime, dependendo da quantidade de luz. Ou seja, muita luz, ele fecha porque ele não deixa entrar toda a luz para não irritar nossa mente, né? Só que quando a gente está mais no escuro, ela vai abrindo para conseguir enxergar mais a luz à sua volta. Quanto mais luz entrar, melhor. E esse buraquinho aqui, ele fica aqui, ó. Ele não é centralizado exatamente, tá? A gente faz centralizado porque ninguém vai notar isso, né? Mas ele não é centralizado. Ele é como se fosse um funil, ó. É onde entra a luz, e aqui vai ficar a lente. Então, para onde você levar o funil, ó, nós vamos ter a pupila. E ela vai ficar centralizada se você olhar de frente, lógico. Tá? É mais ou menos isso aí. Lógico que se a gente vai procurar entender o desenho do olho, pessoal, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho o globo ocular, é um plano. Só que por ser essa lente fora da esclera, ó, o que vai acontecer? Ó? O plano vai mudar. Mas, lógico, a gente não vai cair nessa porque é tão pequeno a mudança, não vale a pena mostrar. Mas olha como quebra o plano. Ó. Vê aqui? Quebra o plano. Né? Então, obviamente, até a sombra seria diferente. Né? A sombra seria mais ou menos assim. Ó. Deixa eu pegar isso aqui. Assim. Deixa eu tirar um pouco da opacidade. Ó. Até o olho seria assim, ó. Então, nós temos aqui o plano, ó, bonitinho. Temos esse plano também. A sombra que projeta-se da pálpebra para a esclera, né? Ia fazer isso aqui também, ó. Aqui. E muda o plano, ó. E aí depois muda de novo, ó. Então a sombra seria mais isso aqui, ó. Nessa forma, né? Tá? Lógico, gente. Isso eu estou forçando, né?
para que vocês entendam quais são os planos do olho, né? Mas não aparece isso. Você teria que dar um zoom enorme e ficar anotando realmente. É muito sutil a mudança, tá? Mas fica aí como curiosidade. Então, nós temos aí um plano frontal, 3/4 de perfil, e eu acredito que vocês entenderam, então, para que servem essas linhas do método Rayleigh. E aqui, ó, só para reforçar algumas formas, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, dependendo da pessoa, ó, vai ser gordurinha, vai ser essa gordurinha aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Se sorrir, ó, aparece aqui, essa gordurinha. Então, faz esse plano. E aqui também, ó. Tá? Isso vai forçar aí. E o que mais? Aqui é um plano, aqui é um plano e aqui é um plano. Tá? Ah, aqui é um plano de frente e aqui é um plano lateral. Então, acho que, basicamente, essa primeira fase do método Rayleigh, eu acredito que vocês conseguiram entender. Se alguém não entendeu, por favor, faça a pergunta que eu vou fazer agora uma demonstração. Não tivemos perguntas, então vamos para a demonstração, tá ok? Deixa eu apagar isso aqui. Tá, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Que bom, Daniel, que você está compreendendo, cara. E aquela coisa, se vocês, durante o processo agora da demonstração, se quiser parar e perguntar isso aí, gente, a qualquer ponto do método, por favor, pergunta, porque eu sei que muitas vezes, cara, é muita informação e a gente acaba, tipo, nos complicando e tal. Mas eu sei também que é só insistir, gente. É só insistir que vocês vão conseguir fazer esse método aparecer nos desenhos de vocês, tá? Legal, Jeff. Valeu. Vamos lá. Vamos começar, então, com essa fotografia aqui. O método Rayleigh, ele explica algumas coisas do seguinte, ó. Uma coisa muito importante no desenho é entender ângulos, tá? Então, quando eu falo ângulos, é o seguinte, tá? Achei que não ficou muito claro o plano da maçã do rosto. Eu vou colocar na fotografia, Pedro, e aí a gente tenta entender esse método aí, tá? Essa parte da maçã do rosto, tá? Uma coisa importante no desenho é entender sobre ângulos, tá? Para quem estuda comigo, sabe o quanto eu cobro isso nas aulas, né? Espaços e formas. Ângulos é muito óbvio, né? Quando a gente olha linhas retas em vários ângulos, tanto vertical, horizontal, diagonal, o quanto ele está diagonal. Espaços, quando eu faço uma linha, eu tenho um espaço daqui a aqui. Só que quando eu coloco uma outra linha, eu também tenho um espaço entre nela mesma, né, um espaço da própria linha, e o espaço dessa linha com essa linha. Então, eu tenho esse espaço aqui embaixo,
né? Eu tenho um espaço que eu tenho desse diagonal com essa diagonal. Então, eu posso colocar outra linha, ó. Aí eu estou analisando essa linha por si só, mas eu também tenho que analisar ela com as outras linhas, tá? E depois ela vai virar uma forma se eu fechar. Aí cria uma forma. A forma é fechada, tá? O espaço, querendo ou não, ela vai estar presente em qualquer linha, em qualquer... Eu vou falar dele, Felipe. Pode ficar tranquilo, também vou falar sobre o zigomático. Adoro esse osso. Então tem aqui, ó, o espaço entre várias formas, entre várias linhas, tá? E eu tenho espaço entre elas aqui, ó. E eu tenho também a forma, quando eu fecho. Então, aqui, ó, linha, ângulo, ângulo, espaço, espaço, ângulo, até que chega uma hora que eu fecho. E aí eu crio uma forma. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando eu vou desenhar, uma dos exercícios que eu passo para os alunos é o seguinte: fazer uma forma da cabeça com no máximo 10 traços. Tá? A gente tem que economizar traços aí. Tá? Então, como eu vou fazer? Eu vou olhar para o ângulo da cabeça dela, ó, um ângulo, 2 ângulos. Deixa eu fazer com uma cor diferente, ó. Ó, este ângulo. Eu vou achar aqui, ó, os ângulos mais fáceis para eu poder desenhar a cabeça dela. Ó, isso para mim já vai ser funcional, tá? Então, vamos lá. Um traço. Então, eu estou olhando para o ângulo, tá? Agora eu estou olhando para outro ângulo e também para o espaço, né? O espaço de uma linha para outra. Aí eu estou colocando aqui outro traço. Outro traço. Lembre-se que eu vou usar apenas 10 traços. Ó, o espaço. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 traços. 7 traços. 7 traços. 8. Ó, posso cortar, não tem problema nenhum. Ó. Não preciso emendar. 9 traços. Vamos fechar aqui, ó. 10 traços. 10 traços. Tá? Esse é um exercício que eu passo, que os alunos repetem bastante isso. Repetem muito. Até elas entenderem que para aprender a esboçar, vocês têm que saber economizar traços. É bem comum quem é meio emocionado, começa a fazer isso aqui, ó. E já faz a forma do cabelo, ó. E faz isso aqui e vai embora, tá? Por que isso tá errado? Porque com 10 traços, eu vou levar aí uns 30 segundos para decidir a posição que eu vou ter o meu trabalho, o meu desenho. 30 segundos, gente. Eu já sei se vai caber na minha folha, eu já sei se vai caber na minha tela, eu já sei se vai caber na minha parede, eu já sei se vai caber aonde eu quiser. Então, 10 traços é muito rápido. E você decide aonde vai posicionar o seu desenho. A partir desses 10 traços aqui, ó, eu já tenho a forma da cabeça dela. E agora eu vou começar a trabalhar as divisões. Por exemplo, a linha do cabelo dela. Ó, mais ou menos aqui. Eu estou olhando o espaço, ó. Tá? Eu estou olhando o espaço. A linha do cabelo dela. A linha da sobrancelha. Olha o ângulo da linha da sobrancelha, gente. A linha da sobrancelha. A linha do nariz. E a linha do queixo. Tá aí, ó, as 3 partes que eu preciso para fazer o retrato dela. Em relação aos 10 traços, vocês entenderam a lógica? Né? Que o que eu quero é que vocês entendam que
tem que fazer uma economia de traço, para que vocês não fiquem colocando tanta linha e no final perceber que nem cabe aquela cabeça dentro do espaço que você está querendo desenhar. Né? Você tem uma folha ali, começa a desenhar um retrato, a cabeça corta o queixo, não cabe a nuca, sabe? Então, com esses 10 traços, eu decido exatamente o espaço que ela vai ficar. Eu vou levar ali uns 30 segundos, sei lá, um tempo médio aí para resolver essas 10 linhas. E eu já consigo observar, ó, as divisões do meu retrato. Deixa eu tirar essas linhas aqui, esses números. Eu tenho 1, 2, 3 espaços. Lembram-se que no frontal 3/4 perfil, eu eliminei a parte de cima, ó. Eu eliminei a parte de cima dela também. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada, né? Por isso que a repetição é importante, para que vocês façam várias vezes e vocês comecem a perceber isso em todos os retratos que forem desenhar. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou juntar a sobrancelha com a bolsa do olho. E eu vou fazer uma cavidade assim, ó. Então o que eu vou desenhar agora é isso aqui, ó. Vou pegar a sobrancelha e desenhar abaixo do olho. Ó, como essa sombra do meu olho, ó, ela já cria uma forma, gente. Olha que legal. Eu vou desenhar isso, ó, tá? Eu vou desenhar essa forma. Então vamos lá. Sobrancelha. Olha o espaço. A parte de baixo do olho dela. Olha o espaço. Ó, determino o espaço e já faço olho, sobrancelha. Agora eu vou fazer o ângulo do nariz dela e já coloco o plano da frente, ó. Certo? Dá para perceber nitidamente, ó, a base do nariz dela aqui embaixo, ó. E a lateral do nariz dela. Agora eu vou fazer o orbicular da boca dela. Olha o orbicular dela aqui, ó, como é muito suave, ó. Né? E o orbicular dela vem aqui, ó. Aqui, ó. Olha essa curva que ela faz, porque ela pega antes do queixo, tá? Ela divide o espaço com o queixo. Então, olha aqui, ó. Olha o orbicular dela. Não é redondo, tá? A gente anota redondinho e tal, mas cada pessoa vai ter um orbicular desenhado de maneira diferente uma da outra, ó. E aí eu tenho o queixo aqui, ó. Certo? Aqui nós vamos ter o arco da sobrancelha dela, que é muito discreto, dela não aparece quase nada. Eu vou colocar porque o método exige. Mas vocês percebem que existe aqui, ó, um plano. Olha isso. Um plano e outro plano. Não é verdade? Dá para perceber nitidamente isso. Então, aqui, ó, nós temos essa calota da testa dela. Olha como a boca projeta-se para frente. Olha como o lábio superior vai para frente. Olha que legal. Por conta do orbicular, ó. Olha como vai para frente. Olha como projeta-se para frente. Tá? Isso a gente tem que notar muito bem em todos os desenhos que a gente for fazer, né? Então, eu tenho essa projeção, ó. Aqui, tá? Aqui, como é um plano, ó. Lembra da caixa? Aqui é um plano, aqui é outro, tá? Sobrancelha, nariz. Nós vamos ter aqui, ó, a orelha dela.
mais ou menos aqui onde vai ficar a boca. Olha a boca dela arqueada, gente, que legal, ó. Por conta do músculo, ó. Não só por conta do músculo, né? Mas por conta também da arcada dentária, que a arcada dentária se projeta, né? Então, na verdade, é o osso empurrando o músculo, tá? Não é só o músculo que faz esse volume aqui, não, tá? Não é só o músculo que causa esse volume. Na verdade, os dentes projeta o músculo para frente, empurra. E aí nós temos esse volume aí da boca, tá? Então nós temos aqui o plano, ó, onde vai fazer a curvinha na direção da boca, mais ou menos, tá? E nós temos aqui, olha que legal, como é discreto o lábio nasal dela, aqui do olho, ó. Então, ó como ela segue o plano, ó. Para quem não sabe, esse osso é o zigomático, tá? Esse aqui, ó. Esse osso é o zigomático. É como se nós tivéssemos aqui, ó, a cavidade orbital, tá? Aqui dá para sentir perfeitamente o osso nasal dela. Olha aqui que legal. Tá? E o zigomático, ele é angulado aqui, ó. Aonde ele sai? Esse osso que vocês podem sentir aí, ó, aqui do lado debaixo do olho, ó, tá? Aqui. E ele vai em direção ao ouvido. Ele tem este ângulo em direção ao ouvido, né? Então, o ouvido tá aqui, ó. Esse ângulo aqui do zigomático, ó. Esse osso aqui, ó. E aí nós temos a arcada dentária aqui. Tá vendo esse brilho aqui, gente? Olha que legal. O que acontece? Aqui está a mandíbula dela, ó. Aqui tem um músculo chamado masseter. Tá? É um músculo em diagonal da mandíbula, em diagonal para o zigomático. Ele sai da mandíbula, né? E ele vai para o zigomático, em diagonal, tá? Então, o masseter está bem depois da curva da mandíbula. Ele está bem depois. E o dela aparece bem, ó. O dela aparece bem, ó. Vamos voltar para cá. Ó. Então, nós temos aqui o lábio nasal dela, tá? Lábio nasal. E nós vamos conectar, então, agora, ó, orbicular, desculpa, o orbicular da boca até a orelha, ó, e o lábio nasal até a orelha também, ó, tá? Agora, esse plano tá onde? Vamos ver aqui nela, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Né? E o zigomático está aqui embaixo. Na altura aproximada, ó, não passa da linha do nariz, tá? Senão vai ficar um zigomático caidão, estilo Cerveró, tal. Ele não é muito padrão para isso. Então tá aqui, ó, o nosso zigomático. Certo? Então, aqui tem a têmpora dela, ó. Vou colocar aqui. Olho. E olho.
Agora vamos fazer o seguinte, ó, só para ainda entender melhor. Eu vou acrescentar só um pouco de detalhe. Aqui ela tem uma cartilagem, ó. Ela não, né? Todo mundo, né? Tem uma cartilagem aqui. Dá para sentir o osso nasal dela aqui, ó. Aqui é o orbicular. Aqui é a gordurinha de cima da sobrancelha. E aqui já vem o volume zigomático, ó. Vou fazer aqui o volume do masseter, ó. E aqui eu vou fazer a marcação, ó, de alguns volumes. Né? Aqui nós temos o voluminho, ó. E nós vamos brincar um pouquinho mais e tal, entender que isso aqui vai fazer parte do processo, não posso ignorar isso, então eu vou trabalhar com formas, né? Mas aqui, basicamente, de maneira rápida, ó, eu consigo fazer uma construçãozinha mais simples. E aí, pessoal, por enquanto, dúvidas? Muitas? Agora que ficou mais duvidoso, Apolo, pode falar, Apolo. E aí, André, tudo bom? Tudo bom, querido? Que bom, cara. É muito bom estar aprendendo com você mais uma vez aí na oportunidade. Muito obrigado, cara. Eu tenho duas perguntas. Você costuma usar os outros métodos do Andrew Loomis e do George Bridgman? E por que você escolheu usar, por que você se afeiçoou mais ao método do Frank Riley? Cara, o método Loomis e o Bridgman, eu gosto demais, só que eu gosto de complementar o método do Rayleigh, né? Eu gosto do Loomis. O que eu acho do Loomis, para ensinar, eu acho ele mais complicado, porque o aluno tem que entender mais tridimensionalmente, né? Então, para ensinar, eu acho que o aluno sofre mais, cara, para ensinar isso. Aí o que eu faço? Eu começo inserindo o Rayleigh, que eu acho ele mais fácil, né? Bem mais fácil do que os outros, e o aluno vai entendendo aos poucos o tridimensional. Então, para ensinar, eu prefiro
realmente passar primeiro o método Rayleigh. Depois eu vou inserindo um pouco do Loomis, eu vou mostrando também um pouco do Bridgman para os alunos. Então, realmente, assim, por isso que eu acabo escolhendo o Rayleigh como estudo para mim próprio, que eu adoro, mas principalmente porque eu vou ensinar e eu acho ele mais simples. Tá? Consegui responder, Apolo? Conseguiu, sim. Você costuma usar o do Bridgman, ele parece ser mais complicado, né? Ele é mais complexo. Mas eu gosto do Bridgman para falar quando tem planos. Eu falo, cara, dá uma olhada no como o Bridgman explica planos. Olha como o Bridgman resolve a separação. Por exemplo, o nariz. Ele destrincha o nariz, né? Ele faz peças, parece Lego, né? Os desenhos do Bridgman. Então, eu acho que é legal, e aí eu vou inserindo isso como também uma possibilidade do aluno começar a entender o tridimensional. Eu vou fazer uma outra demonstração. Vou pegar um rosto com mais marcações para vocês poderem ver o método mais forte ainda. Vamos lá. 10 traços, né? No máximo. Então, vamos com 10 traços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9. Acho que 9 já está ótimo. Então, eu tenho aqui uma simplificação da cabeça, da forma dele, tá? E eu já vou lá no cabelo dele. Na linha do cabelo, tiro a linha do cabelo, que é o topo da cabeça, tá? Percebo aqui o espaço, ó, de novo, o espaço, né? E coloco a linha da sobrancelha. Olho para o espaço do nariz, espaço novamente, nariz. E o queixo vai estar mais ou menos ali. Não importa, gente, de arrumar, tá? De repente você fala, puta, eu coloquei o nariz muito grande, o nariz muito pequeno. Não importa, de repente se colocou muito grande, vai lá, apaga e faz de novo, faz uma outra medida, tá? Dá para perceber nitidamente já um plano aqui na lateral da cabeça dele, ó. Já separo também. Então, separo a cabeça como se fosse realmente uma caixa, tá? Tá? Então, eu tenho aqui um plano, né? E eu tenho um plano da frente. Tudo tá aqui, ó. Vou colocar, novamente, ó, a forma do olho com sobrancelha, ó. Forma do olho com a sobrancelha, tá bom? Olha o espaço. E coloco aqui. Olha o arco da sobrancelha. Olha como é forte nele o arco da sobrancelha. Olha como fica mais claro. Ó, olha que legal. Olha a calota da testa dele, ó. Né? Frontal, né? Osso frontal, ó. Olha como é mais óbvio. E olha o lábio nasal dele aqui, ó. Olha o zigomático dele, gente. Olha esse zigomático, gente. Olha que lindo isso aqui, ó. Eu gosto, hein? Muito legal isso, gente. Muito legal. Então tá lá os ossinhos dele, né? Vou colocar aquele arco aqui na frente, ó, o arco da sobrancelha. Aqui a calota da testa dele, ó. A frente do nariz, lateral do nariz e a base do nariz. Aí em cima do nariz dele, ó, lembra? Ó, aqui, ó.
o orbicular. Olhem bem para o desenho do orbicular dele, pela idade é caída já, ó. A gravidade pesa, né? Então, olha como é mais para baixo, né? Então, vou puxar isso aqui, ó. Deve ser mais ou menos isso, ó. Sabendo que isso aqui é curvado, ó. Ao orbicular, o lábio nasal dele, ó. O queixo. Tá? Queixo. Vocês podem pensar o seguinte, ó. Da narina, como se fosse fazer um círculo, ó. Ó, da narina, como se fosse fazer um círculo, mais ou menos já tem aqui, ó, onde vai estar a altura do zigomático. Tá? Onde vai estar a altura do zigomático. Olha a têmpora dele, que legal. Olha que bacana isso, gente. Têmpora, né? Nós vamos ter na altura da sobrancelha até o nariz, aonde vai ficar a orelha, né? Aqui nós vamos puxar do lábio do orbicular e do lábio nasal até a orelha, do lábio nasal e orbicular até a orelha, que está lá atrás escondida, ó. Então está fazendo isso, ó. Tá? Ela se adapta, ó. Ela vai lá para trás. Vai embora. Mais ou menos na altura da boca, nós vamos colocar a forma aqui da mandíbula, né? Olhos. E aí vamos colocar lindamente essas pálpebras já cansadas, já caídas. Olha que legal. Então aqui, ó, vou desenhar uma forma da sobrancelha conectada à sombra. Aí aqui a bolsa do olho dele, ó, caidinha, né? Tá tristinho já, olha que legal isso aqui. Olha esse plano. As rugas que vão seguindo, ó, a forma, ó. Aqui eu tenho o osso do nariz dele muito evidente. Eu tenho a frente do osso dele aqui, mais a cartilagem. Ao zigomático dele. O lábio nasal dele, ó. E como nós temos esse músculo e osso empurrando para frente, até a barba dele, ó, o bigode dele, é levemente para frente, ó. Não é reto. Eu tenho que tratar como se estivesse em cima de um músculo, né? Aqui embaixo, queria-se uma outra forma. E depois no queixo, ó. Vocês percebem que, ó, como tá penteado aqui, ó, né? Porque ele está acompanhando, ó, a forma do queixo.
não pode simplesmente fazer reto, né? Eu tenho que pensar nele na forma. Então, é um método, gente, que é importante a compreensão do que a gente está fazendo para a gente poder trabalhar com essas formas, né? Mas não copiar e jogar em cima de um rosto e não saber para que serve, né? É importante a gente entender aí como funciona o método para a gente poder aplicar. E, obviamente, cada rosto que vocês forem desenhar vai ter uma característica diferente da outra. E, gente, tem que buscar isso, tem que tentar entender. Quando eu comecei a estudar esse método, eu também era assim, tipo, é assim que funciona, eu tenho que encaixar tudo de qualquer jeito, sempre da mesma maneira. E não, eu fui começando a entender que cada rosto que a gente desenha, essas formas, né, elas vão se adaptando, elas vão criando a característica física de cada pessoa. Então, é muito importante para nós sabermos que todas essas peças, né, elas são adaptáveis, tá? Ela pode ficar maior, ela pode ficar menor, ela pode ficar mais curvada, mais amassada, depende da característica física, depende de etnia, depende se a pessoa é mais nova, se a pessoa é mais velha. Vocês vão ter que ir adaptando isso, tá? Vocês não podem simplesmente, só porque aprendeu como funciona o método, querer que isso se encaixe em tudo que vocês forem desenhar, tá? Então, essa aula de hoje foi para ensinar esse método que eu acho super importante, super divertido. Eu adoro desenhar com o método Rayleigh. Para quem acompanha um pouco o meu trabalho, sabe que eu sempre posto esse método. Como eu falei para o Apolo agora há pouco, é para vocês, né? Eu gosto desse método porque eu acho ele mais fácil de conduzir na minha aula, tá? Eu acho isso, mas depois eu vou aplicando outros métodos também para tentar fazer com que os alunos vão pegando um pouquinho de cada e vai aplicando isso, um pouquinho de cada método nos seus desenhos, né? Então vai chegar uma hora que vocês estão fazendo um sopão, aí, uma salada, né, de informações, de métodos, e quando vocês percebem, vocês estão com os seus próprios métodos, né, usando um pouquinho de cada e aplicando nos seus próprios métodos, aí, nos seus próprios retratos, tá? Então, fica aí como uma demonstração. Eu acho que deu para a gente brincar bem, deu para entender um pouco desse método. E agora é praticar, gente. Praticar, tá? Fazer bastante... pegar no Pinterest lá, né? Eu adoro pegar o Pinterest, ficar olhando as fotografias e desenhando, tentando solucionar as questões dessas formas em cada retrato. Hoje, para mim, já não é tão problemático, mas já foi, tá? Eu lembro quando comecei a estudar com esse método, ele era muito chato, assim, eu não conseguia encaixar. Mas eu fui insistindo, fui entendendo, e hoje, para mim, é um dos métodos que eu mais adoro para poder ensinar o pessoal lá no lado B e nos cursos online que eu acabo passando também, tá? É isso, gente. Daniel, pode falar. Olá, André, boa noite, querido. Boa noite, querido. Principalmente, eu queria agradecer por essa iniciativa de fazer aula para todo mundo. Enfim, hoje, eu aprendi o método Rayleigh. Muito grato por isso. A minha pergunta é a seguinte: eu vou fugir um pouquinho do Rayleigh, é mais uma questão de Loomis. Eu hoje apliquei o Loomis várias vezes e eu tenho muita dificuldade em assimilar, porque eu estudo só.
Uhum. Mas aí a pergunta é, quando você faz o círculo para começar a desenvolver o rosto tridimensionalmente, você engloba dentro do círculo a parte do cabelo ou só o crânio? E o cabelo é um acessório? Só o crânio. Só o crânio. O método Rayleigh já inclui o cabelo, já inclui a estética da cabeça toda. Já o Loomis é só o crânio. É como se fosse sem barba, sem cabelo, sem nada. Ah, sim, perfeito. Tá? Sempre usa essa ideia de não colocar cabelo, tanto perfil, frontal, quando vai desenhar... Opa, deixa eu pegar uma outra ferramenta aqui. Sempre pensar nas divisões, né? Que o Loomis tem essa questão da figura. E aqui é a linha do cabelo já, né? Aqui ele, quando coloca, ó, aqui eu tenho um plano aqui em cima, né? E eu tenho aqui a testa. Então, eu vou colocar aí o cabelo depois. Então, vai entrar aqui, ó. Eu vou colocar o cabelo por cima do método. Então, sempre que for estudar Andrew Loomis, estuda sem o desenho do cabelo, tá? Muito grato. Só mais uma última dúvida, mas é referente aos outros dias de aula. As pessoas que se inscreveram vão receber os links das outras aulas? Vão receber, exatamente. Para cada uma delas, para cada aula vai ter um link. Ah, perfeito. Muito grato. Boa noite. Tá bom, querido? Até mais, querido. Boa noite. Boa, legal, gente. Obrigado. Obrigado de coração por vocês terem aparecido aqui, tá? Foi uma galera muito... Não esperava que teria tanta gente assim, né? E amanhã a gente vai falar sobre répteis. E, como eu falei, tem um porquê de falar sobre répteis, porque dá para fazer dragões depois, dá para desenhar serpentes, tartarugas, jacarés, enfim, um monte de animais aí. A gente vai analisar como desenha esses bichos. E no domingo a gente vai falar sobre desenho de crânios, análise do desenho do crânio de animais. E é lógico, eu vou falar de animais porque dá para analisar também um desenho do crânio humano tranquilamente. Mas de novo, é muito mais pela estética do lance de tentar entender a dinâmica, como funciona, e não apenas copiar, mas entender, tá bom? Gente, brigadíssimo. Beijão para todo mundo. Muito legal estar com vocês aqui. E espero vocês amanhã, no mesmo horário, a gente continua desenhando. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijão. Valeu.